Irmãos, até sexta-feira eu não sabia o que eu ia pregar. Eu vou falar para os irmãos, sinceramente, não sabia. Eu tinha 5 mensagens no gatilho, e nenhuma delas o Senhor falou no meu coração. Eu tinha já 5 versos separados, eu vou pregar sobre isso. Na segunda-feira eu vou falar sobre isso. Na terça-feira eu vou falar sobre isso. Na quarta-feira, eu vou falar sobre isso. Na quinta-feira eu vou falar sobre isso. Na sexta-feira, durante a célula, quando o irmão Anderson estava ministrando, Deus me mostrou o que Ele queria que eu falasse. Então, é assim, o coração do homem faz planos, mas a última palavra vem de quem? Do Senhor. Então, eu planejei, eu falei assim, vou pregar, eu vou arrebentar. E o Senhor fala assim, você não vai fazer nada, porque quem fala sou eu. Aí eu tive que abaixar a bola e esperar até que Deus falou comigo. E aí Ele falou assim, vai lá em João capítulo 14. Então vai, Camilo, coloca João capítulo 14, dos versos 12 ao 17. A palavra de Deus diz assim, digo a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai, no Filho, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Pai, eu me rendo a Ti agora, Senhor. Que eu me cale e Tu fales, Senhor, aquilo que Tu tens preparado para falar ao nosso coração. Que eu desapareça e Tu, Senhor, cresça. Que a minha voz se cale e a Tua, Senhor, venha a ser um estrondo como o trovão. Pois, Senhor, nós estamos aqui para Te ouvir. Nós estamos aqui, Senhor, para receber aquilo que Tu tens preparado para nós. Por isso, Senhor, nós entregamos a Ti, Senhor, tudo que tem que ser entregue. Nós rendemos a Ti, Senhor, tudo aquilo que tem que ser rendido. E nós, ó Pai, nos submetemos ao Teu Espírito, Senhor, como tem que ser. Por isso, Senhor, fala, muda, transforma, tira, Senhor, tudo aquilo que tem que ser tirado desse local que não provém de Ti. Eu te peço, Senhor, e eu já te agradeço por aquilo, Senhor, que o Senhor há de fazer. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Irmãos, nessa passagem que nós lemos aqui, no capítulo 14, do versos 12 ao 17, nós vemos 3 afirmações de Jesus. Nós podemos dividir isso em 3 partes. Porém, eu quero começar falando o seguinte. Existe uma promessa para mim e para você. Jesus, ele disse que eu e você faríamos grandes coisas, que nós realizaríamos aquilo que Ele fez, que não são poucas as coisas. A Bíblia, se eu não me engano, em João 27, 25, acho que é 27, no último versículo do capítulo de João, a Bíblia diz que se todas as coisas que Jesus fez fossem anotadas em livros, não seriam capazes de, o mundo não caberia em todo mundo. Isso, se eu não me engano, eu não lembro bem a passagem, mas diz que todos os livros
se fosse anotado em todos os livros do mundo, não caberia sobre a face da terra. Isso é uma declaração de João. Então, Jesus ele fez grandes coisas. Ele fez coisas que a gente não pode nem imaginar, e existem coisas que ele fez que nem na Bíblia deve estar. Por quê? Porque Jesus era Deus. Porém, ele está afirmando que eu e você faríamos as coisas que ele fez e coisas ainda maiores. É uma promessa. Que eu e você faríamos o que ele fez e coisas ainda maiores. Porém, isso não tem acontecido. As coisas têm se tornado, parece que os milagres de Jesus, os feitos de Jesus, as obras de Jesus, elas têm se tornado cada vez mais escassas. Principalmente aqui nos Estados Unidos. E quando eu falo, é por causa da culpa da igreja. E quando eu falo a igreja, eu falo da igreja em geral, do corpo de Cristo. Eu falo da igreja americana, da igreja hispana, da igreja brasileira. Por quê? Porque nós, em vez de nós buscarmos isso, fazermos o que Deus tem prometido para mim e para você, nós temos nos tornado um povo que somente vai na presença de Deus para pedir. Pessoas pidões. Nós vemos Jesus hoje, na realidade, como um mordomo, não como um senhor. Os irmãos estão me entendendo? E Jesus não quer que eu e você venhamos à sua presença somente para pedir. Eu e você, nós fomos chamados para Ele para servir. Eu e você somos os mordomos. Eu e você é que temos que levar para o mundo aquilo que Jesus tem feito. É eu e você. A grande comissão foi delegada para mim e para você. O nosso viver é que tem que transformar o mundo lá fora. As pessoas, no dia de hoje, olham para nós e não vê diferença entre eu e você. É você e ele, ou entre você e eu. Por quê? Porque nós não estamos carregando sobre nós a unção da transformação. Eu e você fomos chamados para trazer o sobrenatural para o natural. Eu e você não podemos viver no natural. Nós não fomos chamados para ser pessoas naturais. Nós fomos chamados para ser sobrenaturais e fazer a obra de Deus sobrenaturalmente. Eu e você somos pessoas que temos que impor a mão nas pessoas, as pessoas serem curadas. Tudo que nós fazemos tem que ser para o sobrenatural acontecer. E o sobrenatural não tem acontecido. Por quê? Porque nós temos vivido uma vida natural. E Jesus nos chamou para que nós possamos fazer a diferença. Você é a conexão do sobrenatural para o natural. Você é a ponte que liga os milagres de Deus com a terra. Você. Porque Jesus não disse, eu vou fazer. Ele fala assim, vocês farão o que eu fiz e obras ainda maiores. Jesus ele está delegando para mim e para você essa autoridade e esse poder. Sou eu e você. Mas se nós pararmos para ver, isso não tem acontecido. Nós não temos agido dessa maneira. As coisas não têm acontecido como tem que acontecer. Então, no versos 12 a 14, ele tem uma promessa, ele nos promete. Então, essa é uma promessa. Coloca o verso dos 12 ao 14 para mim. É uma promessa que Deus faz. Ele digo a verdade, aquele que crê em mim, fará. Fará. Ele não está falando assim, eu farei. Ele está falando assim, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essa, porque eu estou indo ao Pai. Continua. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome,
para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em o meu nome eu farei. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. É uma afirmação, é uma promessa. Ele está dizendo, tudo que você pedir em meu nome, eu. E por que as coisas não têm acontecido? Por que as coisas não têm acontecido? Deixa o verso 13 para mim. Por que as coisas não têm acontecido? A resposta está nesse verso. Por quê? Eu farei o que vocês pedirem para que o Pai seja glorificado no Filho. O problema é que das coisas não estarem acontecendo, os milagres não estarem acontecendo, o poder de Deus não está fluindo da nossa vida, é porque muitas das vezes Deus não está sendo glorificado naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos pedindo. Se nós queremos que o poder de Deus flua na nossa vida, tudo tem que ser para a honra e glória de Deus. É Ele que tem que ser exaltado, não nós. É Ele, é para a honra e glória dEle. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 31, verso 32, diz assim: assim quer que vocês comam, quer que bebam, quer que façam qualquer outra coisa, façam tudo para... não se tornem motivo de tropeço nem para os judeus, nem para os gregos e nem para a igreja de Deus. Então, tudo que nós fazemos é para a obra crescer, para que Deus seja glorificado. Irmão, tudo que você faz, seja dirigir, seja trabalhar, seja cortar cabelo, seja fazer unha, seja limpar casa, seja carregar ferro, fazer andaime, faça para a glória de Deus. Se Deus não é glorificado, o poder de Deus não flui na nossa vida. Tudo que nós fazemos e Deus é glorificado, o poder flui. Irmãos, as nossas redes sociais têm que glorificar a Deus. Seja Facebook, seja TikTok, seja Instagram, glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Tem rede social que eu passo, irmãos, que dá até medo. Dá até medo. O povo brigando, xingando nas redes sociais. Aí vem no culto do domingo e fala assim: aleluia, glória a Deus, Senhor, me usa. Aí na segunda-feira, toma uma fechada, ou tá aquela música lá bombando, falando só palavrão. Aí no domingo chega, aleluia, glória a Deus. Aí vai no... Aí na segunda-feira, tá lá, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Aí chega no domingo, Deus, aleluia, ei, servo meu que te digo. De segunda a sexta, e não faça meme, hein? E não faça meme. De segunda a sábado, né? Boate, chega no sabadão, boate. Aí no domingo vem para a igreja, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aí vai
orar, o demônio aparece lá, manifesta o demônio. Pastor, dá para o senhor vir aqui? Por quê? Então, estava orando aqui, manifestou o demônio aqui, pastor. Eu falei assim, se vira, meu irmão, o demônio é seu. Era você que está orando e manifestou, por que você quer que eu vá expulsar um demônio que apareceu para você? Estou certo ou errado? Para que eu vou mexer com o demônio dos outros? Não era eu que estava orando? Já aconteceu, irmãos, eu vou falar para você, já passei vergonha, tive que ligar para outro pastor. Eu não era pastor, tá? Há muito tempo atrás. Estava no pecadão, aí eu vou orar para uma pessoa e fala assim, ó, então, lê o Salmo 91 aí. Só começa a ler o Salmo 91, cai possessa no chão. Eu falo, sai! Sai não! Sai! Não saio não! Aí minha mãe, liga para o pastor fulano de tal vir aqui. Aí a gente sabe quando o cara é crente. Sabe por quê? Na hora que tocou a campainha, o diabo começa. Ele não! Ele não! Ele não! Irmãos, jejuei 40 dias. Jejum de Daniel. Fiz 40 dias. E eu falei assim, agora você se prepara, capeta, porque você vai manifestar e eu vou atrás de você. A diferença de quem se santifica, irmãos, foi 40 dias de jejum. Passava perto do capeta, o capeta caía no chão. Por quê? Porque eu decidi me santificar. Essa é a diferença, nós precisamos nos santificar, e quando nós nos santificamos, as promessas de Deus vão começar a cumprir na nossa vida. Nós vamos começar a fazer tudo o que Jesus fazia. E ainda, nós vamos começar a fazer coisas ainda maiores. As pessoas lá fora, elas estão nos olhando. E o nosso testemunho é que faz a diferença entre tudo o que nós fazemos. Jesus, ele fala a seguinte coisa em Lucas capítulo 17, verso 1. Diz assim, Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas, ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Irmãos, eu e você somos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. As pessoas estão olhando para mim e para você. O nosso testemunho fala mais alto do que as nossas palavras. As pessoas estão olhando. Se você não for diferente das pessoas lá de fora, se a nossa vida não for diferente do povo lá do mundo, não adianta nós falarmos que nós amamos a Jesus. De nada serve nós darmos testemunho, pregar, bater, falar assim, ó, Jesus te ama. Aí você toma uma fechada no trânsito, você manda o cara para o inferno. É muita contradição. Nós temos que glorificar a Deus em tudo o que nós fazemos. Palavras, atitudes, pensamentos. É por isso que os milagres não têm acontecido no nosso meio. É por isso que as obras que Cristo disse que nós faríamos maiores que a que Ele fez não está acontecendo. Entenda, eu e você fomos chamados para fazer sinais e prodígios através do nome de Jesus. Pedro andava, caminhava e a sua sombra curava. Paulo, os seus lenços eram levados e as pessoas eram curadas. Por quê? Porque Paulo, Pedro, os apóstolos, eles viviam o que eles pregavam. A atitude deles era diferente. E você acha que lá no tempo deles não tinha pecado? Não tinha as mesmas tentações que nós temos hoje? Hoje é mais fácil, mas eles passavam pelas mesmas coisas que eu e você. A própria Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas
as coisas. E ele não pecou. Que Jesus era homem. E todas as coisas ele não pecou. Eu e você fomos chamados para viver uma vida do sobrenatural. Nós fomos chamados para sair lá fora das quatro paredes e realizar coisas grandes. O impossível tem que acontecer através de nós, no nome de Jesus. Tem pouco tempo atrás, eu ouvi certa coisa, deixa eu molhar o bico, porque eu estou com muita sede hoje. Eu não vou dar o testemunho, tá? Mas vocês se preparem que tem um grande testemunho para ser dado em pouco tempo, na nossa igreja. E os irmãos vão se surpreender. Não tem muito tempo falaram assim, ó, nessa igreja não tem Deus. Irmãos, foi ano passado que eu disse, ou no começo do ano, que esse ano ia ser um ano de muita loucura, espiritualmente falando, e de muita catástrofe. Vocês viram o Rio Grande do Sul? O que está acontecendo lá? Essa igreja, ela tem Deus de tal maneira que muitos milagres estão acontecendo. Somente os testemunhos não foram dados ainda. Mas as orações de segunda-feira e de quarta-feira têm tido resultado. Pessoas têm pegado documentos. Documentos têm sido liberados nessa igreja. Não foram um, não foram dois, foram vários. Começou ano passado já. Ano passado foram 4. Esse ano já tem, acho que 2 pessoas que estão pegando os documentos. Uma já pegou. E vocês se preparem que nos próximos meses nós vamos ter uma surpresa muito grande. Eu já sei, só não vou contar, eu vou deixar a pessoa testemunhar. Se prepare. Como disse, é aquele negócio, mais informações em algumas semanas. Aleluia. Amém? Os irmãos vão dormir com vontade de saber o que é. Mas essa igreja tem Deus. Aleluias. Amém? Quantos estão prontos para receber as revelações de Deus, fazer aquilo que Deus faz e muito mais? Vocês estão prontos para isso? Amém. Vocês estão prontos para viver o sobrenatural na vida de vocês? Porque essa é a promessa de Deus para mim e para você. Sobrenatural, fazer coisas grandes, fazer coisas inimagináveis. É isso aí. Coisas que as pessoas vão olhar e falar assim, não, isso não é possível. Não é possível que o Renan orou e o paralítico andou. Não é possível. O Renan orando e paralítico andando. Deus do céu. Eu vejo o paralítico assim na cadeira de roda, o Renan chegando. Ó, papai. Levanta, Senhor, esse paralítico. E o paralítico, oh, aleluias. Glória a Deus. O paralítico vai falar assim, ó, papai. Irmãos, quem não sabe, mas é um inside joke que eles fazem com o Renan. Porque o Renan, quando ele ora numa passividade. Ele faz assim. Tem até um meme do Renan assim, dentro de um roupão, com a mão na barriga assim. Ó, papai. Ó, papai. Foi o Otto que fez. O irmão Otto não está aí. Entenda. O problema não é como nós oramos. A gente pode falar assim, ó, papai. Ou nós podemos dizer assim, Pai, em nome de Jesus.
Você pode orar como for. Oh, Jesus. Se você está fazendo para glorificar o Pai, Jesus diz, tudo que pedires em meu nome eu farei. Se é para glorificar a Deus, o que você pedir vai acontecer. Se é para que o nome de Deus seja exaltado, você pode falar, ó papai, ou você pode falar, ó papai, vai acontecer, porque é o nome de Deus que está sendo exaltado e não o seu. Agora, quando nós fazemos para que nós sejamos exaltados, quando nós queremos acontecer, a gente passa vergonha. Fala assim, em nome de Jesus, sai, o capeta vai olhar para você, não saia. Chama crente, porque você não é crente. Mano, já vi. Eu já vi pastor pegar a Bíblia aqui nessa igreja. Nessa igreja, irmãos, nesse cantinho aqui. 10 crentes em volta do demoniado, irmão. 10. Orando. Pastor pegar a Bíblia, irmãos, encostar o demônio na parede, aqui, nesse exato lugar aqui. Sai, 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 sai. E o demônio não sai. Eu vi com meus olhos, eu não estou dizendo o que eu não vi. Eu não estou dando testemunho de uma pessoa que contou para mim, eu vi. Eu vi. Por quê? Não tem vida no altar. Não tem vida no altar. Não dá testemunho. Aí acha que chega aqui, Deus vai fluir. Irmãos, quando Jesus caminhava, Jesus não ia atrás dos demônios. Os demônios corriam para ele e falavam assim, filho de Deus, já vem nos atormentar? Jesus, filho de Deus, por que nos atormenta? Irmãos, o povo da igreja fica sendo atormentado por demônio. Meu Deus, eu estou debaixo de uma opressão maligna. Ai, Jesus, fulano está possesso. Gente, você tem que caminhar na rua. E os demônios chegar para você e falar assim, ô, por que você está me atormentando? Por quê? Isso não está acontecendo. Porque tudo que nós estamos fazendo não está glorificando a Deus. Muitas das nossas orações não glorificam a Deus. E Jesus disse, tudo o que pedirem o meu nome eu farei para que o nome do Pai seja glorificado. É hora de nós passarmos a viver uma vida que glorifica a Deus. É hora de nós passarmos a transparecer quem nós somos de verdade, à luz do mundo. É hora de nós nos convertermos de verdade. É hora. Porque se nós não fizermos isso, o mundo não vai ser abalado pela igreja. Mas o mundo vai abalar a igreja. É hora de mudar, é hora de transformação. A outra condição que Jesus coloca ali em João, está no verso 15. Ele diz assim, se vocês o quê? Irmãos, será que nós temos realmente obedecido os mandamentos de Deus? Será que realmente nós temos vivido como a Bíblia nos chama para viver? Será que nós temos feito aquilo que a Bíblia diz que... Será que nós temos transparecido os mandamentos de Deus? O salmista diz que ele guardou a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra Deus. Será que nós temos guardado no nosso coração a palavra de Deus? Será que a Bíblia, ela tem sido o nosso manual de vivência? Será que a Bíblia tem sido
obra-prima que nós almejamos nos tornar? Será que os mandamentos de Deus realmente ele tem frutificado no nosso coração? Essa é a minha pergunta. Muitas pessoas, eles honram a Deus somente do quê? De palavras. Mas suas atitudes, elas não são de honra. Por quê? Porque as pessoas não amam a Deus realmente de coração, mas amam a Deus de lábios. Estão interessados no que Deus tem para oferecer, porém, não estão interessados nos requerimentos que Deus tem de nós. É muito fácil você chegar na igreja e dizer, Senhor, eu te amo. Mas, na hora que a tempestade chega, bate na sua porta, muitas pessoas reclamam. A pessoa que realmente ama a Deus, fecha a boca e glorifica a Deus em todo o tempo. Glorifica a Deus durante a tribulação, glorifica a Deus durante a doença, glorifica a Deus durante a necessidade. Essa é a pessoa que realmente ama a Deus. O próprio Jesus, ele diz lá em Mateus 15:8, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração, ele está longe de mim. Quantas pessoas somente honram a Deus da boca para fora, mas o coração está longe do que Deus tem, do que Deus sacrificou. É hora de realmente nós tomarmos uma posição e passarmos a honrar a Deus e amar o Senhor não só de lábios, mas de coração, com a nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito, verdade, alma, corpo, com tudo que você tem, adore o Senhor. Isso é que Deus está procurando, não pessoas que oram somente de domingo. Entenda. Jesus, ele quer que eu e você realmente tenhamos um posicionamento de colocar a palavra dele, a lei dele em primeiro lugar. Quando nós realmente mostrarmos que nós amamos a Deus, as coisas vão começar a acontecer na nossa vida. As portas vão começar a se abrir e Jesus vai começar a fazer. O que tem faltado realmente na nossa vida é temor à palavra de Deus. É temor. Temer ao Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Irmãos, quer milagre na sua vida? Quer as portas abertas na sua vida? A porta aberta. Porque eu aprendi isso essa semana. Deus vai abrir as portas. Não, Deus abre a porta. E Ele fecha a porta. Ele não abre as portas. Por quê? Porque se Ele abrir as portas, você fica em dúvida em qual porta você vai entrar. Então Deus, Ele abre uma porta. Você passa por aquela porta, Ele abre a segunda porta, porque Deus não é Deus de confusão. Então Ele abre a porta. Quando você entra pela porta que Ele abriu, Ele abre a segunda porta. Quando Ele abre, você passa pela segunda, Ele abre a terceira. É falta de entendimento. A gente fica, Senhor, abre as portas. Não, Deus não vai abrir as portas, porque se Ele abrir as portas para você, você não vai saber por qual porta entrar. Então Ele vai abrir a porta. Então, quando você orar, peça para Deus abrir a porta. Uma, singular, não plural. Amém? Pegaram a chave? Instalaram o drive? Ei, Jesus. Glórias a Deus, Senhor. Você é processado pelo Pablo Marçal, usando as... Aleluia. E a última coisa, irmãos, versos 16 e 17, lá de João 14. Eu pedirei ao Pai,
e Ele vos dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. O Espírito Santo, o Espírito da verdade. Isso fala do quê? Intimidade. O Espírito Santo é algo que você precisa desenvolver um relacionamento com Ele diário. Não é só de domingo. Muitas pessoas vêm para o culto no domingo para receber de Deus. Não, no domingo você não vem para receber, você vem entregar aquilo que Deus te deu durante a semana. Esse que é o problema. Muitos de nós queremos no domingo ser cheios de Deus no domingo, porém passamos 6 dias na semana vazios de Deus. Eu pergunto para os irmãos, se eu falar aqui, irmãos, quantos capítulos da Bíblia vocês leram essa semana? Muitos vão dizer, pastor, eu li uns versículos aí que passou no Instagram. Garanto para você. Garanto para você. E aí, quanto tempo você orou essa semana? Pastor, eu entrei no carro, estava saindo, falou, Senhor, me leva em paz e me traz em paz. Muita gente orou desse jeito essa semana. Aí chega no domingo, a pessoa chega aqui e fala assim, Deus, fala comigo. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Deus, oh Senhor. Acabou o culto, a pessoa, cara, Deus não está ali. Rapaz, que louvor fraco hoje. Que louvor fraco, meu Deus, você viu o Alex? Meu Deus, o Alex, nossa! Irmãos, se você passa a semana inteira vazia, você acha que você vai ser cheio só no domingo? Você acha que você vai ouvir a voz de Deus se você está cheio de lixo dentro de você? Você passou a semana inteira comendo junk food, aí você acha que você vai comer uma salada no final de semana, você vai emagrecer? Você vai no Burger King, McDonald's, de segunda a sábado, aí no domingo você fala assim, vou começar uma dieta e come uma salada, aí na segunda-feira você vai para o McDonald's de novo, você acha que adianta alguma coisa? Não adianta. Intimidade é algo diário e constante com Deus, todos os dias, e não é por um período, é 24 horas por dia. Você tem que estar na presença de Deus. Por isso que ele fala, orai sem. Então não adianta nós passarmos e chegarmos no domingo achando que Deus vai falar com a gente. Se de segunda a sábado nós assistimos tudo o que não deve. Hoje eu estava assistindo, hoje não, eu estava assistindo uma série, e um dos capítulos dessa série chama 911, né, que é 9/11, que é daquele sistema de ligação. E eu era muito fã do programa. E eu estava assistindo o último capítulo deles. Do nada, literalmente, do nada. 2 pessoas, 2 homens conversando. Um vai e beija o outro. Irmãos, eu fiquei escandalizado. Eu falei assim. E o rapaz que beijou o outro, o mais interessante, ele era o garanhão da série. Ele era o garanhão da série. Ou seja, desde a primeira série, ele somente
namorava mulheres e todas as mulheres tinham interesse nele. E aí, do nada, ele mostra que ele se apaixonou por outro homem. Irmãos, se eles querem viver essa vida lá fora, amém. Eu não posso obrigar ninguém a mudar de vida. Porém, eu tenho a decisão de não assistir mais. Por quê? Porque vai contra aquilo que eu acredito. Então, eu não vou assistir mais. Por quê? Porque isso vai me condenar e vai fazer eu me sentir mal. Não assisto mais. Acabou. Encerrou ali. Não assisto mais. É o meu posicionamento. Se eles querem fazer, pode fazer. É uma decisão de cada um. Porque cada pessoa tem seu livre arbítrio para decidir o que eles fazem. E dessa maneira eu decido que isso não me contamina mais. Por quê? Porque eu sou diferente do mundo. Eu fui chamado para ser diferente. Eu fui chamado para pregar aquilo que Deus estabeleceu para mim. Fazer milagres, sinais, prodígios. Foi isso que Deus me chamou para fazer. Fazer aquilo que Ele fez e coisas ainda maiores. E eu me contaminando com coisas do mundo durante a semana, isso vai me impedir de viver aquilo que Deus me chamou para ser. Deus me chamou para ser a luz do mundo. Deus me chamou para ser um farol onde as pessoas olham para mim e veem o próprio Jesus caminhando. Por quê? Porque eu e você fomos chamados para ser diferentes. E para que sejamos diferentes, nós não podemos nos adaptar e viver uma vida mundana, de segunda a sexta, e no domingo chamarmos de crente. Entenda, e eu vou encerrar por aqui. Jesus é um relacionamento diário de comunhão. Jesus não é uma paquera. Você não foi chamado e você não é chamado na Bíblia de paquera de Jesus. Você é chamada de noiva de Cristo. A noiva do Cordeiro. Noivado é relacionamento de longo prazo. E não um relacionamento de final de semana. Eu, quando queria ficar com alguém, eu ficava de final de semana. Antes de eu casar. Eu e a Jess estamos juntos há 24 anos. Nós temos intimidade. Provavelmente eu só perco para minha mãe aqui e para o Anderson. Não é? E não, e para a dona Sila. Dona Sila, quanto tempo de casado, dona Sila? Quantos? Muitos anos. O Carlos já está com 50, então dona Sila já deve estar fazendo boa de diamante ainda. Então, é muito tempo, irmãos. Isso é relacionamento. Ficar é de final de semana. Você vai lá, dá um beijinho, fala o que tem que fazer e vai para casa. E já era, não quer saber mais. Agora, relacionamento prolongado é para casar. E só casa os que foram chamados de noiva do Cordeiro. Você não foi chamado para ficar com Jesus de final de semana. Você foi chamado para ter um relacionamento de segunda a segunda com Ele. E para que isso aconteça, você tem que ter intimidade. Sem intimidade não tem relacionamento. Sem relacionamento não tem poder. Sem poder, você não vai fazer as obras que Jesus disse que você ia fazer. E nem maiores do que Ele fez. Então, eu e você, nós precisamos, primeiro, ter um testemunho e viver aquilo que Jesus nos chamou para viver. Sermos diferentes e pregar a verdade com o nosso viver, com o nosso caminhar, com o nosso falar, com o nosso testemunhar.
Porque eu vou te dizer uma coisa, as pessoas estão olhando você. E muitos de nós, desculpe a palavra que eu vou usar, as pessoas estão dizendo assim, eu vou naquela igreja onde está o hipócrita de fulano de tal. De domingo ele bate no peito, ou ela bate no peito. Eu sou crente. Mas de segunda a sábado, engana, rouba, mente, dá calote. Eu vou nessa igreja, aonde o povo é tudo hipócrita? Eu não. Eu digo uma coisa para os irmãos, tem gente que não conhece Jesus que tem mais caráter do que crente dentro de igreja. Desculpa dizer. Mas é uma verdade, irmãos. Se nós queremos viver o que Deus tem prometido para a gente, nós temos que ser quem Ele nos chama para ser. Santos, cheios do Espírito de segunda a segunda e não só de domingo. Jesus não é paquera, Jesus é relacionamento. Amém? Vocês estão prontos para viver essa vida? Vocês estão prontos para realizar aquilo que Jesus tem chamado você para fazer? Vocês estão prontos para falar assim, olha, eu vou sair hoje daqui e os milagres vão começar a acontecer através da minha vida? Vocês estão realmente prontos para isso? Parece que não, porque eu não ouvi nenhum amém. Vocês estão prontos para fazer assim, ó, você está caminhando na rua, o demônio olhar para você e falar assim, Paula, por que vem me atormentar? Você está pronto para isso? Você está pronto, Bruno, para você chegar num paralítico, impor a mão nele e falar assim, levante e anda em nome de Jesus? Você está pronto para isso? Porque é isso que Deus quer, gente. Se nós como igreja não estamos fazendo aquilo que Jesus chamou a gente para fazer, você acha que as coisas vão acontecer? É nós que somos responsáveis para transformar esse mundo. Somos eu e você que temos que impactar essa nação que está perdida. É eu e você. A autoridade já foi nos delegada. Jesus coloca lá o versículo, coloca o versículo 15 de novo, 14 eu acho que é. Coloca o 14 para mim, João 14. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aí para o próximo. Para o próximo, 16. Então, não, volta. É o outro. É o 13. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado. Deus, Ele vai fazer tudo aquilo que nós pedirmos para que, a partir do momento que Deus seja glorificado através daquilo que nós estamos fazendo. É tudo, sem exceção. Quando é para Deus ser glorificado, Ele vai fazer. Então é hora da gente tomar um posicionamento. É hora de nós nos levantarmos como igreja, orarmos para que Deus seja glorificado em tudo aquilo que nós fazemos. E você vai ver a porta começar a abrir e você passar, a outra porta abrir e você entrar. E a porta que se fechar, Deus vai falar assim, essa aí não é para você entrar, eu vou abrir outra aqui, você vai entrar, e a porta vai se abrir, e uma atrás da outra vai se abrindo, e as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Vocês vão ver, porque é isso que Deus tem para a gente. Deus, Ele não é um Deus que nós precisamos mendigar para Ele, implorar para Ele dar nada para a gente, porque a Bíblia diz que nós já recebemos todas as coisas em Cristo, porque Cristo já conquistou tudo. Então você não precisa ficar mendigando para Deus te dar nada. A única coisa que você precisa fazer é obedecer e viver uma vida que glorifica ao Senhor.
E as coisas vão começar a acontecer. Simples assim. Simples assim. Glorifique a Deus com teus atos, com a tua vida. Se submeta aos mandamentos de Deus e desenvolva um relacionamento de intimidade. Uma receita muito fácil. E as coisas começam, ó. E rápido. Amém? Coloque-se de pé. Aleluia, Senhor. Na cônica tocar aquela, ele exaltado? Cadê o Otto? Vem aqui, Otto. Vamos cantar aquele, ele exaltado? Ele exaltado? Porque nós estamos aqui não é por nós, é para Ele. É Ele. É Ele que tem que ser exaltado, é Ele que tem que ser adorado, é Ele que tem que ser engrandecido. É Ele. É para Ele, por Ele e para Ele. Feche seus olhos e cante essa canção. É o Senhor, verdade vai sempre reinar, terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Farei Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorifique o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céu glorifique o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Quero chamar o Anderson, meu pai, para nós servirmos a ceia, o Osvaldo, né? Tem que falar Osvaldo, né? Meu pai, Osvaldo, irmão Osvaldo, meu irmão Osvaldo, para que nós possamos servir a ceia. Aleluia.
terra e céu glorificam seu santo nome, ele exaltado, Rei exaltado no céu. Nos céus. Pai, nós queremos entregar, Senhor, esses elementos na Tua presença. Queremos entregar, Senhor, o pão, o vinho. E nós, Senhor, pedimos, Senhor, se há algum enfermo no nosso meio, se há alguém, Senhor, que precisa de cura, Senhor, que o Teu pão e o Teu vinho, Senhor, venha curar, Senhor, seja emocional, seja físico, seja o que for. Queremos e pedimos, ó Pai, que através da ceia agora, eles venham ser curados em nome de Jesus. Pode servir. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nos dá vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos no Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluias. Mateus capítulo 26, verso 26. Jesus disse: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é meu corpo, que é dado por vós. Comamos do pão juntos. Então tomou um cálice de vinho. Já conseguiu? Pelo menos você já abriu o seu. E tomou o cálice de vinho,
agradeceu a Deus. Depois entregou aos seus discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. E ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Bebamos juntos. Aleluias.